gente, lá no começo, ó. Fala, Ela qual está é? dizendo, ó, enquanto começa, só uma observação. Na live anterior, vocês chamaram crianças de 2 anos de bebê. Trabalho com essa idade e não são bebês. Tá certo. Foi bem dada essa Então, bronca, eu concordo. sim, por isso que eu fiz questão de ler, né? Acho que foi na força aqui os bebês que a gente quis dizer que são as crianças mais novas da escola, assim, né? Mas realmente não são bebês. É a Nath Marra, Não, ó. Pode dar isso. bronca, tudo que vocês quiserem, que faz parte, Tudo né, a gente Bruna? Bom, o que mais? Deixa eu ver se eu perdi mais alguma outra coisa. É que muita coisa que passou eu não consigo ver, mas quem não teve a Muito sua legal. pergunta respondida, manda de novo, né? Isso, tá bom? Ó, a Grão Livraria Infantil está agradecendo, dizendo que elas estão muito preocupadas com a qualidade do nosso acervo e que essa live nos ajudou muito. Eu fico super feliz quando eu vejo essas livrarias preocupadas em melhorar o seu acervo, ponto para a livraria. É isso aí, o primeiro Também, passo é se sabe, preocupar em melhorar, né? E tem uma coisa de ter que ceder por conta de espaço, enfim, tem uma burocracia aí, mas acho que dá para tentar colocar em evidência a literatura. É o nosso trabalho virtual também, né, Carol? Que a gente consegue colocar em evidência, às vezes. Por quê? Porque o que está em destaque acaba sendo aquilo que a gente já conversou. Então, quando o modelo online ajuda nisso também, né? Ajudar a mostrar para todo mundo o que tem de bacana e que fica escondido muitas vezes, Isso. né? Quando alguém me pergunta assim, me dá uma dica de que livro comprar, por exemplo, os bebês, né? Aí se você entrar numa livraria e pergunta para os bebês de verdade, bebês de 0, 1 ano, até 1. Se você entrar lá e perguntar numa livraria, sei lá, quero comprar um livro para dar de presente para um bebê que acabou de nascer, ele vai querer colocar para você livros cartonados, livro brinquedo, que aperta e faz som, que aperta e faz qualquer coisa, né? E por que não um livro de poesia para um bebê que acabou de nascer? Se o que está em jogo quando a gente está lendo é a sonoridade das palavras, é a ilustração. Então, assim, tem coisa mais gostosa do que ler em voz alta do que um poema? Então, leia Carol, poesia, eu lembro porque... que seu sobrinho, quando nasceu, você fez uma seleção de livros para dar na maternidade, não é? Não teve um post sobre Isso. isso? A Ana Helena, minha cunhada, estava aqui. Não sei se ela está ainda, mas ela podia até dar um testemunho aí, se rolou ou não. O que o Theo achou, se ele curte os livros que eu dei. Porque também não adianta você dar uma caixa de livro e não ter mediação de leitura, né? Então, daí assim, eu fiz a minha parte e espero que ela esteja fazendo a dela. Eu lembrei, tem um post também no blog que com o meu sobrinho, quando ele tinha uns 6 meses, a minha irmã lendo com ele. E aí tem um vídeo mostrando como que foi a leitura, ele pegando o livro e como que foi tudo isso. E é um livro de texto, enfim. É um livro bacana. Então, a isso. Paty Páscoa está pedindo, quando a gente puder, para dar dicas de como motivar os alunos maiores do 5º ano. A gente pode fazer um post depois sobre isso, mas eu queria fazer só uma ressalva em relação à pergunta dela. A gente fala muito de formar leitores na primeira infância e a gente depois acaba esquecendo da segunda infância. Quando eles já estão alfabetizados, aí eles não querem mais ler, aí eles estão grandes, né? E eu acho que o principal motivo que leva a acontecer isso, o desinteresse, eu até fiz um post, né, falando sobre isso, que foi o meu último, que é essa questão da gente parar de ler para eles. Agora eles já sabem ler, então não vou mais ler para eles. E aí a gente quebra o triângulo amoroso, o livro criança mediador, que é tão importante. Então continuem lendo para as crianças mesmo depois que elas já forem capazes de ler com autonomia. Isso, e o post que eu fiz também, Carol, que fala sobre a questão da cobrança depois da leitura, né? Que é aquela coisa da prova do livro, ou de ter que fazer alguma coisa depois de ler, e aí depois isso acaba deixando, conforme as crianças vão crescendo, e eles vão pegando aversão mesmo. A leitura é uma questão séria isso, porque a escola logo tem propósitos didáticos, mas se a gente não juntar isso com propósitos pessoais, de comunicação, o interesse vai embora mesmo. E aí a gente perde, as crianças deixam de querer ler na vida, né? A Karina Chamoni está dizendo se a gente tem uma lista de livros por idade. Eu não tenho uma lista de livros por idade, porque eu acredito que classificar um livro por faixa etária é bastante perigoso, porque a gente não conhece
a experiência leitora daquela criança, né? Então, de repente, um livro que o meu filho de 4 anos lê não é o mesmo que a filha da vizinha, né? Então, a gente tem que conhecer a história desse leitor. Quem lê para ele, se lê com frequência. Então, eu costumo dizer que livro bom é livro que atende todas as infâncias, né? Então, por exemplo, esse livrinho aqui, ó, que a gente mostrou, né? Talvez seja um livro que as crianças vão se interessar no começo, porque ele tem umas ilustrações coloridas e tal, mas crescer um pouquinho, a criança não quer mais saber dele. Então, não é um livro que vai acompanhar a criança por toda a sua infância. Então, por isso que eu não gosto de classificar esse livro para bebê, esse livro é para 0 a tantos, esse é para 5, né? Então, acho que só cuidar um pouquinho disso.